Arianos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muitíssimo bem, sejam super bem-vindos aqui neste canal. Eu me chamo Carol, estou aqui para fazer mais uma leitura atemporal e completamente espiritual, intuitiva aqui para vocês, tá? Do Coletivo de Áries. Esse vídeo, inclusive, ele pode ser mais longo que os demais, para quem já me acompanha aqui, porque eu vou fazer uma modalidade, estou fazendo, né, uma leitura diferente com 3 oráculos, tá? Então, qualquer coisa, bota aí no 1.5. Algumas pessoas reclamam que eu falo muito rápido. Isso, gente, já sou eu me controlando bastante pra falar devagar, tá? Porque eu realmente falo mais rápido que isso. Mas se auxiliar, bote a legenda. Pelo que eu vejo, o YouTube, ele sempre consegue me entender, tá? É isto, Áries. Vamos lá. Vamos começar aqui com Delfos. Muito boa sorte a todos e que venha a verdade, apenas a verdade. Eita, escureceu aqui do nada. Pera aí. Deixa eu adiantar isso aqui. Pronto, acho que agora voltou. Opa, e eu fui reembaralhar e não precisava, né? Ó, quem tá aqui no fundo, deixa eu voltar. O julgamento, é porque é o julgamento, né? É o despertar, basicamente. Vamos lá, 9 cartinhas. Despertar aqui no fundo. Ó, despertar, o fruto maduro, um amadurecimento, um crescimento. Os sonhos, a alegria. Tá me trazendo uma coisa de colheita, mensagem importante, mas enfim. Áries. Momento presente de Áries, a liberação. Vocês no momento presente aqui, se livrando, se libertando de algo. A energia tá meio parecida em muitas leituras. Passado recente, tímido amor. Futuro próximo, música celestial. O que está visível para vocês nesse momento, a inspiração. O que está no oculto, a tristeza. Como vocês estão lidando com tudo, a sinceridade, de forma aberta, direta, bem ariana, né? As pessoas, o externo, enfim, a nostalgia. Medos e anseios, bem-aventurança. E resultado, múltiplos amores. Acho que foi Sagitário, caiu múltiplos amores também no resultado. Eu já vou embaralhar aqui, a gente vai começar a clarificar um pouco mais com o Tarot Zen. Mas sabe o que me traz um pouco? Vocês estão se libertando de algo aqui nesse momento. Eu não tô nem sentindo essa libertação, não sei, né, se foi sofrido ou não. A gente tem aqui no oculto a tristeza. Mas o que tá visível pra vocês é a inspiração. Me traz a energia do sol, vocês sabem o motivo de cada movimento, seja seu ou seja do outro aqui, né? Como falei, ó, vocês estão lidando de forma muito sincera, a verdade tá muito escancarada pra vocês, não há enganos ou talvez nesse primeiro momento não há sensação de ponta solta, vocês sabem muito bem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, vou botar o cenário, né? Tô me liberando aqui e gastei o time do amor no passado, talvez de algo que não foi nem muito longo, nem muito sério, se a gente estiver falando de relacionamento, por exemplo, mas que mexeu, né, com vocês. Eu sinto essa tristeza no oculto, até uma tristeza leve, sabe aquela coisa de, poxa, e aparentemente as pessoas envolvidas aqui também, porque a gente tem a nostalgia, né, mas vocês estão muito cientes do porquê que tem que ser feito esse movimento, sabe? Esse futuro próximo com a música celestial, que é, né, eu falando da música celestial, vem a mudança, né, vem a roda da fortuna, mas que é justamente a orquestra divina atuando, é que a gente vai entender aqui com um tarô o que pode ser, tá? Vamos lá. Mas eu tô gostando. 5 de paus aqui no fundo, totalidade, 9 cartas. Peguei as 9. Vou pegar aqui mais uma, qualquer coisa fica mais uma de sobra. Áries, momento presente de Áries. Ó, liberação, 5 de copas. Liberando-se do passado mesmo, né? Ainda pode ter algum apeguinho, mas aqui eu acho que vocês estão meio que se libertando mesmo de um apego ou fazendo um trabalho de se libertar desse apego. Como eu falei, pode ter uma tristeza aqui, que pode não estar sendo, inclusive, muito bem processada neste momento, já que ela está no oculto. Mas a gente tem que entender o oculto muito como nem sempre aquilo que não tá 100% visível pra vocês, mas que vocês estão querendo também deixar o oculto pra outras pessoas, né? Pode ser isso também. Passado recente, os amantes, íntimo do amor. Poxa, futuro próximo. A consciência com a música celestial. Aqui é a carta, como se fosse a carta da justiça, né? Carta da força? Carta da força, não? Não, a justiça. Tô endoidando já. Minto, perdão, a carta 7, gente. Carta do carro. A música celestial e a carta do carro, que aqui é a carta da consciência, né? Não é à toa. O que está visível à mente como inspiração. Vocês estão
Assim, se é a decisão de vocês de deixar uma coisa no passado, até por ter essa carta da sinceridade aqui na forma como vocês estão lidando, é muito racional. Então, por isso que talvez o oculto talvez não no sentido de vocês não perceberem, de vocês não saberem, mas vocês estão realmente deixando as emoções, as tristezas pro segundo plano, porque vocês sabem o que vocês têm que tomar de decisão aqui, tem que deixar pra trás. Ó, a compreensão aqui com o oculto, que é um pajem de copas, pajem de águas. Como vocês estão lidando, um cavaleiro de espadas, a luta. Muito mental também, né? Mas assim, sendo muito sinceros com vocês, com os outros, mas de uma forma muito mental. Mais uma vez, como eu falei, essa carta aqui, ela é um pajem de espadas, inclusive. Que seja, inclusive, essa luta, né, da mente aqui pra lidar e compreender, talvez, beleza, eu sinto a tristeza, mas dane-se. Como se fosse isso, entendeu? Com a minha sinceridade, com o meu racional, eu luto contra os meus sentimentos, enfim, eu luto contra os meus pensamentos que tá envolvido com as emoções aqui. Ó, 7 de copas no externo na pessoa, a nostalgia, tem muita energia muito parecida, né? Tá projetando coisa aqui, né? Ih, gente, olha o fundo aqui, meu Deus. Tem gente projetando coisa aqui. Bem-aventurança nos medos e anseios, que é o 5 de paus. Resultado com 3 de espadas, o isolamento glacial e múltiplos amores. A gente vai entender mais, tá? Mas aqui, inclusive, o múltiplos amores, sabe uma boa analogia? Sabe quando você tá no Netflix que tem um monte de filme, de seriado pra você assistir, você não consegue se decidir, isso te gera uma certa angústia, é meio que isso. Porque muita gente pensa que, tipo assim, não, a pessoa tá realmente aqui com várias opções. E pode ser. Mas mesmo que tenha várias opções, isso não basta, isso não faz bem, isso não livra essa angústia. E tá aqui no resultado, tá? Lembrando que vocês podem inverter os papéis se fizer mais sentido. Mas o que eu tenho aqui, até o momento, é o outro lado, o externo, tá nostálgico. Assim como você tá triste, né? Fica projetando, talvez, e poxa, e se foi vocês que deram o basta aqui, talvez a pessoa fique, pô, e se eu fizer isso, eu fizer aquilo, e se... projetando possibilidades. Mas aqui eu vejo que se a pessoa fizer algum tipo de movimento, vocês não estão muito dispostos, até com esse múltiplos amores, tipo assim, mesmo que não tenham, vocês vão visar outras opções. Mesmo que dou, vocês... Aqui tá muito mental, como eu falei, né? Vocês estão poucas ideias. E lembrando que a gente tem aqui o despertar e o fruto maduro. Eu não sei se realmente vocês entenderam que precisavam fazer esse movimento de alguma forma. Vamos ver aqui com essa última leva, com esse tarô aqui do Eight, se a gente vai entender um pouco mais dos motivos, do que é que tá acontecendo aqui. Para alguns, inclusive, essa projeção dessa outra pessoa não é nem que ela tenha vontade de fazer nada, tá? Mas ela pensa também, esse fato. Não sei se sente falta aqui de alguma forma. E aí pra vocês, tipo, poxa, as pessoas que aparecem aqui ao redor, as opções que aparecem, as outras opções que eu tenho, elas não me satisfazem também. E pode ser pra outra pessoa a mesma coisa, tá? E aí por isso, enfim, vamos ver. Áries. No fundo a gente tem a rainha de paus, a energia de vocês. Eu não falei dos medos e anseios, né? Essa bem-aventurança, inclusive, é uma carta de vencer, né? Das coisas finalmente ficarem tranquilas, das coisas finalmente darem certo. E a gente tem aqui um 5 eu ia falar 5 de paus. Um 5 de espadas aqui, né? Que é a carta da comparação. Inclusive, para alguns, por exemplo, vocês tomaram essa decisão e vocês ficam olhando para outra pessoa e falam, essa pessoa tá tão de boa, mas não tá não. 100% não tá não. Tá? E se vocês também comparam essa bem-aventurança com a vida de outras pessoas, poxa, eu tô aqui ainda meio, né? Por exemplo, eu tomei a decisão certa, eu tô indo muito na mente, eu tô controlando as coisas, mas eu não... As outras opções que aparecem aqui, se a gente estiver realmente falando de romance, não me satisfazem. Eu acho que eu tô vendo todo mundo aí, né? Entrar numa relação e eu não... Conseguir alguma coisa, até mesmo outro fulano entrando e eu não.
Porque se o outro fulano, se a gente estiver falando realmente de outra pessoa aqui nesse externo, se ela tiver com outras pessoas, ela te compara. Ela compara as pessoas a você em alguns momentos, tá? Ou ela projeta você nessas pessoas também. Tá bom pra você? Loucura? Então vamos lá, mais 9 cartas aqui. Rainha de paus, né? Já falei. Até que essa carta tá... essa leitura tá sendo mais rápida. Tô trocando as palavras hoje o dia inteiro, não sei o que é. Vamos lá. Áries, momento presente, 4 de paus. Desapegando do passado de alguma forma, como eu falei, né? Liberando e tentando se manter aqui numa coisa mais estável. Ou focando muito, tipo assim, desapegando do passado porque agora eu entendo, eu estabeleço melhor o que eu mereço. Por isso que tem essa coisa de despertar. Algo que vocês perceberam que precisavam deixar o passado pra trás. Um passado que muito possivelmente envolve um amorzinho que pode ser uma coisa que inclusive foi muito inicial, tá? Mas assim, foi muita conexão, foi muita química, possivelmente, a gente tem uns amantes aqui. A gente tá falando de tímido amor. Então pode ser tímido no sentido de, a pessoa não quis, né? Ou eu mesmo não quis também, né? Tipo, evoluir tanto. Mas obviamente, tipo, tinha um certo apeguinho, né? Como eu falei, teve uma conexão, mas não evoluía, né? Era tímido, era fraco. Qualquer coisa despedaçava, sabe? Passado recente, vamos ver. 3 de copas. Pode ter tido realmente envolvimento com outras pessoas aqui, tá? E como eu falei, pode ter sido uma coisa, inclusive, muito inicial. Vou dar um exemplo. Não chegaram a namorar, mas eu não gostei de ver que essa pessoa também estava ali, super disponível para outras, ao mesmo tempo que estava disponível para mim. Então eu decidi virar as costas. Eu entendi que não, eu não vou manter isso daqui. Mesmo triste, porque, poxa, como eu falei, né? Foi inicial, mas tinha uma conexão bacana. Mas não se decidia. Pra outra pessoa parecia que era nada, né? Futuro próximo, 3 de ouros. A carta da música celestial, a consciência e o 3 de ouros. Deixa eu ver o que é o restante. Que está visível, o hierofante. Tem muito uma questão de valores aqui, tá? E eu tô gostando dessa questão da firmeza do visível de vocês, porque é realmente, tipo assim, o que eu mereço, os meus valores. Eu não abro mão. Eu não vou abrir mão. Por exemplo, se vocês querem realmente uma relação, gostou da pessoa, beleza, mas não quer, eu não vou abrir mão do meu desejo, daquilo que eu realmente quero aqui, que é a coisa mais firme, que tá no oculto. 6 de paus. A tristeza e o 6 de paus. É uma carta de superação, uma carta de vitória, né? Como eu falei, vamos tirar tudo aqui, ó. Vocês, na situação, a sinceridade, o cavaleiro de espadas, como eu falei, com a luta e a temperança. Então, vocês estão tentando manter o equilíbrio. A pessoa lá, o externo, o pendurado, projeção e os caramba, ela tá, como eu falei, não tá muito bem não, tá? Desejos e anseios, 6 de ouros, reciprocidade, vocês queriam essa reciprocidade, né? E o resultado final, 2 de copas. Mas eu não tô sentindo que seja esse 2 de copas especificamente, gente. Eu tomei um susto de verdade, porque a gente tem um 3 de espadas. Ui. Vou até pegar mais uma também, tá? Mas assim, ó, vamos lá, por partes. Antes de eu bugar a minha cabeça aqui todinha. No oculto, a gente também tem um 6 de paus. A tristeza que talvez vocês não queiram demonstrar, como eu falei, né? Ou não queiram vivenciar muito assim. Vocês estão batalhando pra lidar aqui com o racional de vocês e o emocional. Mas vocês também não estão literalmente deixando por debaixo do pano. Vocês estão superando isso daqui também, né? Tem uma energia aqui, inclusive, de reconhecimento. Pô, tô triste, mas eu compreendo que eu preciso lidar dessa forma porque eu mereço mais, eu sei o que eu mereço, eu sei o que, né? E por isso que eu tô falando que essa energia é muito bacana. Isso aqui tá muito certo, tá? Porque, mais uma vez, tem um despertar, eu percebi, no momento certo ali, talvez eu fiquei tentando colher alguma coisa que eu não estava conseguindo, e eu simplesmente entendi que eu precisava fazer algum movimento de sair fora. Beleza. Futuro próximo, eu vou também pegar mais uma aqui, porque a gente tem essa carta do carro com 3 de ouros. A música celestial, 3 de ouros, e o carro. Alguma coisa avança aqui pra se construir, porque o 3 é o antes do 4, né? Começa a se estabelecer. Um negócio começa a crescer. Então eu vou entender com mais uma carta. Mas tem algo se estendendo aí, né?
Vocês lidando aqui, como eu falei, de forma sincera, talvez muito mental, mas tentando se equilibrar. Eu vejo a energia de vocês, apesar de talvez meio caótica em alguns momentos, tá muito firme, pelo menos, no porquê, nos motivos, né? Então, assim, não desequilibra 100% vocês, tem um caos normal, né? A pessoa, como eu falei, no enforcado aqui, 7 de copas, nostalgia, ela ainda tá um pouco presa, assim, à energia de vocês. Talvez o afastamento pode ter mexido de alguma forma com essa pessoa, ou estar mexendo, ou vir a mexer, vocês sabem que é atemporal, né? Mas eu não vejo ela literalmente se mexendo a favor de vocês, nesse primeiro momento. Porque meu Deus, o pendurado é uma carta parada também, né? A bem-aventurança aqui, como eu falei, medos e anseios, né? 6 de ouros, ou seja, querendo que ia comparando, talvez, por exemplo, não sei como eu falei, né? Possivelmente outras pessoas envolvidas aqui, mesmo que tenha sido sério ou não. E vocês vendo, tipo, é o que a pessoa dá pro outro, eu queria que ela olhasse pra mim e fizesse isso, sabe? Ou, como eu falei, exemplos de outras pessoas, eu queria aquele relacionamento que aquela pessoa tá tendo, enfim. Né? Medos e anseios é a reciprocidade. E o resultado é múltiplos amores, 3 de espadas e 2 de copas. Porque me parece, tipo assim, tanto ter a união, existir aqui a união, mas ao mesmo tempo essa energia de ainda ter outras pessoas aqui não sai, né? Não parou. Dá mais uma. Deixa eu pegar aqui. Futuro próximo. Primeiro vamos entender. Deixa eu contar a carta. Isso tudo não. Futuro próximo. Para Áries. Por que eu fui pedir? As 3 de espadas. Que tá lá no resultado também. Esse resultado aqui, que é o isolamento glacial. Dá mais um. 7 de espadas. Quer um conselho? 7 de paus. O afastamento realmente é o melhor, tá? E o afastamento é até mesmo... Porque, como eu falei, por mais que essa pessoa, ela talvez projete, ela pense... Eu não sei se essa pessoa realmente ela assumiu, por exemplo, outra relação, ou ela pode vir a assumir uma outra relação, mesmo projetando coisas suas nessa outra pessoa, ainda pensando, Mas, assim, o que eu vejo aqui, se ela fica pensando, ela fazendo movimento ou não, ela não é confiável. Porque, mais uma vez, essa pessoa, ela ainda pode... ela pode vir aqui, ou ela está vindo nesse momento, e falando, né, e tudo mais, mas, ó... querendo uma companhia, querendo reatar, seja lá o que é, né? Como eu falei, independente de rótulo, tá? Para alguns eu senti como se não tivesse evoluído para nada sério, mas é uma leitura geral. Então a pessoa vem aqui, quero reatar, piriri, pororó. Mas assim, 3 de espadas tá aqui e também tá aqui no futuro, né? Então o resultado no futuro, ou seja, não tem para onde sair. Essa pessoa é como se ela tivesse, se ela fosse assim. Ela projeta no outro, assim como talvez ela projete você na outra pessoa, a outra pessoa em você, sabe? Fica um zigue-zague. Ela tem alguma coisa aqui que ela precisa trabalhar, tá? Mas ela não é confiável. Se ela vem aqui, ela pode realmente até repensar, mas a ideia de projetar aqui e de talvez até mesmo desejar, de ficar, e se eu fizesse isso, isso aqui, piririri. Mais uma vez, como eu falei, enforcado. Não se mexe, não se movimenta e não pode, inclusive, não estar disposto a mudar aqui. O enforcado, vou falar o cavaleiro, Jesus. O enforcado, ele é uma carta de mudança de visão, né? Mas aqui, inclusive, por essa energia de projeção, né? 7 de copas, que estava aparecendo aqui, inclusive eu perdi aqui, achei. 7 de copas, as projeções, eu não sinto essa energia de mudança. É tipo assim, eu faço muita ideia assim, se eu fizesse isso, mas eu não me mexo, eu não mudo de fato, eu não atuo. E como eu falei, se eu me mexo, é meio que da boca pra fora, é muito ilusório, tá? É ilusório talvez dela pra ela mesma, ela pode realmente ficar ali, bibibi, babopó, repensando, passando vocês aí na cabeça, lembrando do outro, ok? Mas a intenção em si não é de mudança real. Eu quero aqui uma relação com você, eu quero, né, esse 2 de copas. E aí aquele 3 de copas depois ele vai voltar de novo.
Porque isso é essa pessoa. Então, múltiplos amores e 3 de espadas. Então, assim, as coisas crescendo, como eu falei no futuro, o carro, se vocês derem brecha para essa pessoa aparecer de novo, se já não já estão dando, é de bater com a cara na parede de novo, tá? Pra quem não tem intenção, tipo, como eu falei, vocês estão muito mentais, vocês estão muito firmes na decisão de vocês, não tem intenção nem de deixar essa pessoa, não fique procurando, ou então também até mesmo cuidado, tá? Porque a música celestial, ela fala, como eu falei, essa orquestra divina. Mas talvez de pessoas ao redor também vindo, né, de pipipipopopó, contar coisas que você não quer saber da vida da outra pessoa, tá? Para uma pouca parcela de pessoas, que eu realmente sinto que é menos, vocês podem também ficar sabendo, como essa fofoca divina, por assim dizer, da pessoa dando com os burros nada, tá? Mas eu sinto que para muitos aqui eu também tenho que pedir que vocês realmente, vocês despertaram para isso, vocês perceberam que é conflituoso, que é... distancia. 7 de paus aqui no fundo, vou pegar só mais uma e a gente finaliza. 4 de copas, uma carta de insatisfação emocional, de tédio. Ainda mais um. 4 de copas por si só. Vamos fechar essa leitura. 4 de ouros. Alguns aqui, vocês ou outro, vocês vão inverter os papéis, vão fazer sentido. Cuidado com o apego, tá? O apego pode estar deixando vocês aqui um pouco, né, borocochô, tudo mais, normal. Só que, mais uma vez, mantenham-se firmes na decisão de vocês aqui. Isso aqui precisa estar muito firme na cabeça de vocês, para vocês não se deixarem levar por tentação, que, lembrando, o 4 de copas é mais do mesmo. A mesma taça que eu já tenho aqui. Para alguns, pode ser uma coisa de vai e vem, tá? Pode não ser a primeira vez. Inclusive, esse número 4 pode ser a 4ª vez, a 4ª chance. Mas, enfim, não se apeguem aos números especificamente. Mas tem isso, tá? Se vem ofertar alguma coisa, vem ofertar mais do mesmo. Cuidado com o apego. Até mesmo o apego da outra pessoa com essa história. Mas a gente pode fazer... Não vai mudar. Não posso mentir, tá bom? É isso que eu tenho pra vocês, arianos. De coração, espero que faça sentido pra quem precisa. Às vezes eu fico meio assim quando a leitura é tensa, mas enfim, né? Se saiu, porque tem que sair. Eu espero que ajude quem precisa. É isso. Um cheiro no coração. Se cuidem e até a próxima.